Bem-vindos ao nosso canal e hoje damos início à nova playlist Pântanos Profundos. Como já foi dito outrora em um vídeo no nosso próprio canal, essa abordagem será uma abordagem mais profunda de determinados assuntos que são nevrálgicos, tanto para a humanidade quanto para o nosso país. E hoje falaremos sobre a questão do Covid-19. Esse vídeo será dividido em 3 partes. E rapidamente aqui, antes de darmos início e apresentarmos o nosso entrevistado de hoje, os dados que nós pegamos aqui às 15 horas e 50 minutos do dia 10 de abril de 2020, diz o seguinte, que no mundo 1.203.000 pessoas estão afetadas, infectadas pelo Covid-19, com 101.000 mortes. O Brasil com mais ou menos 17.300 casos, 975 mortes aproximadamente. Os Estados Unidos com 445.000 casos e 18.000 mortes. A Itália 98.000 casos, 18.500 mortes. O Reino Unido com 65.000 casos, 9.000 mortes. A Espanha com 85.000 casos, 16.500 mortes. A Alemanha com 65.000 casos, 2.600 mortes. A França com 87.000 casos, mais de 13.000 mortes. Enquanto que China hoje tem apenas 1.100 casos registrados, 77.000 foram recuperados, tiveram sua convalescença, e apenas 3.300 mortes desde o começo praticamente. A Índia com 6.600 casos e 246 mortes, e a Rússia com 11.000 casos e 94 mortes. Então faremos as análises desses números, não é? E vamos apresentar então o nosso primeiro convidado, professor doutor Carlos Antônio Gomes, formado em Sociologia pela PUC de Campinas, com especialização em Economia de Trabalho pelo Instituto de Economia da Unicamp e mestre e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. Professor, boa tarde. Muito boa tarde, é sempre muito prazeroso participar desses debates, especialmente numa hora tão especial em que o mundo se encontra em alerta em função dessa pandemia global que afeta toda a humanidade, e para nós é fundamental fazer chegar ao público de internautas e principalmente às novas gerações o que realmente está acontecendo neste exato momento. Professor, então nós vamos ao nosso primeiro tema, a primeira parte, dos nossos diálogos, Covid e geopolítica. Então a primeira pergunta que nós fazemos é a seguinte: o que significa essa crise geopolítica mundial e como será o mundo pós-crise do Covid-19? Excelente pergunta porque você pergunta do ponto de vista geopolítico. Sim, senhor. E é sempre bom fazer análises estruturais atrelando-as aos vários elementos que estão envolvidos com a crise. E do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitos estudiosos, assim, o principal viés analítico para se discorrer sobre a crise atual do Covid-19 é o ponto de vista geopolítico, E eu explico por quê. Em princípio, essa crise do Covid-19, ela mexe profundamente com a globalização, que já se encontrava em acelerado processo de consolidação. Em síntese, podemos dizer que Donald Trump deu um chamado cavalo de pau na globalização. Então, para chegar até a crise do Covid, comecemos por entender o que é a globalização. Bom, a globalização da economia vem desde as grandes navegações do século XV, e ela, em alguns momentos, ela acelera e em outros momentos ela se desacelera. No final do século XX, ela se acelerou profundamente e no começo do século XXI se acelerou ainda mais. Este é um ponto. E tinha os Estados Unidos da América como os grandes perdedores deste processo de aceleração da globalização.
E tem outros elementos que nós devemos trazer para o debate, que é a ruptura paradigmática, ou seja, a economia internacional rompendo, saindo de um velho regime e entrando para um regime novo, né? Tipo assim, algo semelhante com o que ocorreu na passagem do século XIX para o século XX. Veja bem, o que nós tivemos de econômica e geopoliticamente substancioso entre o final do século XIX para o século XX, que está ocorrendo agora na transição do século XX para o século XXI. Naquela ruptura do final do século XIX, nós tivemos a transição do capitalismo industrial concorrencial para o capitalismo industrial monopolista. Agora, nós temos a transição de um capitalismo industrial monopolista para um capitalismo informacional. Isso é uma grande ruptura paradigmática. Segunda coisa, até o século XIX nós tínhamos a Inglaterra, ou o chamado Reino Unido, como uma potência hegemônica. E na virada para o século XX, mais exatamente em 1913, nós temos a ascensão dos Estados Unidos como a grande potência. O PIB norte-americano supera o PIB do Reino Unido em 1913. Né? E atualmente nós temos a supremacia do PIB chinês sobre o PIB norte-americano. Eu tenho uns dados recentes aqui de 2019, né, para vocês terem uma ideia. No ano de 2019, calculado pelo valor de paridade de poder de compra do dólar, ou seja, desconsiderando as taxas de câmbio manipuladas pelos bancos centrais, né, analisando o ranking dos países pelo poder de paridade de compra do dólar, estes aqui são dados do Banco Mundial. Né? Nós temos em 2019, a China fechou com um PIB de 25 trilhões de dólares. A União Europeia fechou o ano, aliás, 2018, né? Então, a China fechou o ano de 2018 com um PIB de 25 trilhões de dólares. A União Europeia fechou o ano com um PIB de 21 trilhões de dólares e os Estados Unidos da América com 20 trilhões de dólares. Então, pelos dados do Banco Mundial, os Estados Unidos hoje é a terceira potência econômica do planeta. Né? A China superou o PIB dos Estados Unidos no ano de 1914. Né? Então, percebam vocês que tem assim, um estremecimento dos Estados Unidos enquanto potência hegemônica. Os Estados Unidos, neste momento, perderam uma posição de potência hegemônica, pelo menos no campo militar e no campo econômico. Ainda que o estoque acumulado de riquezas nos Estados Unidos seja fantástico e seja inigualável, o estoque de riqueza acumulada. Pois bem, além disso, nós temos outros fatores, né? Assim, nós temos assim, a surpreendente ascensão da Rússia como potência militar, né? Assim, o desenvolvimento de mísseis balísticos supersônicos, isso surpreendeu os Estados Unidos de uma maneira inequívoca, né? Este é um dado, quer dizer, então nós temos assim, a morte de um velho regime e o surgimento de um outro regime novo. Com essa mudança, nós temos a ascensão de outras potências, né? E da consolidação de um mundo multipolar, né? Com no mínimo 3 impérios ditando as regras da economia mundial, ou seja, os Estados Unidos da América, a União Europeia e a China. Né? Este é um ponto. E o senhor citando os impérios, professor, desculpe interromper, o senhor falou sobre China, Estados Unidos e União Europeia como os 3 grandes impérios hoje
que ditam as regras da economia internacional. Então, quais são as perspectivas de retomada do crescimento pós-crise para esses impérios hoje? China, União Europeia e Estados Unidos. Essa pergunta é interessante, né? E a crise é tão profunda que ela deve produzir, por um lado, ela deve produzir um abalo muito forte, com destruição das cadeias produtivas europeias, né? Isso já está acontecendo, né? Pode ser, por exemplo, que como a agricultura europeia só sobrevive à base de subsídios públicos, é possível que haja uma ruptura, por exemplo, com o sistema de produção agrícola da União Europeia. Segunda coisa, a União Europeia vai ter que reduzir drasticamente as barreiras alfandegárias e fiscais que ela faz pelo resto do mundo, ou se refugiar de vez no protecionismo. Se ela se refugiar de vez no protecionismo, ela perderá acesso aos mercados, né? Este é um ponto. Então, tipo assim, o Império União Europeia ele está seriamente comprometido. Além de que já se manifesta a desintegração, uma rebelião de países contra o poder que emana de Bruxelas. Os países membros da chamada União Europeia acham que já vivem sobre uma ditadura de Bruxelas, da União Europeia. Então é possível que haja uma desintegração. Esse é um ponto. Então tem um império chamado União Europeia altamente ameaçado. O grande império asiático chamado China tem problemas estruturais ainda mais graves e talvez seja o mais afetado por todos eles. Primeiro, que a China tem uma dívida externa maior do mundo. A dívida chinesa é 200% do PIB chinês. Este é um ponto negativo contra a China. Segundo ponto negativo é que no pós-crise, todos os países afetados cobrarão a China pelos seus prejuízos, né? Então, tipo assim, a China pode ter que indenizar os países afetados na ordem de 30, 40, 50, talvez 100 trilhões de dólares. Da onde que a China vai tirar isso? E o terceiro e o mais grave ponto chinês, que assim, que para quem olha nitidamente o que é a economia chinesa, percebe que é um gigante de pés de barro. Por exemplo, em 30 anos, ela fez algo fantástico. A economia chinesa conseguiu incluir para a classe média 350 milhões de pessoas. Mas tem ainda na China 700 milhões de miseráveis que querem entrar na classe média, mas o padrão de crescimento chinês não consegue inserir esses 700 milhões de miseráveis. Esse é o ponto. E mesmo para manter 350 milhões de pessoas na classe média, a China tem que crescer a médias anuais acima de 6% do PIB. E com essa desintegração da sua cadeia produtiva, muito provavelmente essa classe média caia para compor o vasto proletariado chinês com padrões de renda e de vida muito acanhados. Então a probabilidade de haver conflitos sociais no interior da China, né, contra o governo central é muito grande, né? A grande pergunta é como 350 milhões que foram resgatados da pobreza para a classe média, como é que esses 350 milhões se comportarão tendo que voltar a serem reles proletários, com salários minguados, como presumivelmente pode acontecer com a China, porque tipo assim, a tendência é o mundo todo se fechar para a China em decorrência da concorrência predatória que ela faz, e a China pratica concorrência desleal e predatória, e fundamentalmente aos baixos padrões sanitários chineses que estão comprovados aí pela crise do Covid e que não autorizam a China a fazer parte da Organização Mundial do Comércio. Então,
esses dois impérios citados atualmente serão seriamente afetados. Resta os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um estoque de riqueza acumulada, sem dúvida, um estoque de 100 anos acumulando riqueza. Toda a produção científica e intelectual acontece nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos são um centro de excelência, de formação de capital humano e de inovação, né? Então, e ainda tem capacidade de se endividar. Então, dentre os três impérios, os Estados Unidos é o que tende, pelas informações que nós temos até o presente momento, é o império que tende a ser o menos afetado, que tende a sair mais rápido da crise e pode assumir a liderança mundial muito rapidamente, né? E ainda tem o mundo em desenvolvimento, né? Com a quebra desses dois grandes impérios, China e União Europeia, abre-se um espaço muito grande, né? Com o retraimento desses dois grandes impérios, abre-se um espaço muito grande para os países em desenvolvimento como o Brasil, né? Por exemplo, o Brasil aí vai ter uma janela de oportunidades, né? De se projetar no cenário mundial, né? Hoje o Brasil já se projeta como o maior exportador de alimentos, né? E se nós considerarmos que a produção de alimentos vai ser arruinada no mundo todo, assim, as exportações brasileiras estarão garantidas. Então, neste momento, o Brasil tem que pensar num plano estratégico de se reindustrializar, né? Para além das commodities, ou seja, as commodities são as mercadorias de baixa transformação e baixo valor agregado, como alimentos, né? Além das commodities, o Brasil precisa se reindustrializar e tirar proveito dessa crise e passar a ser uma economia exportadora de bens de alto valor adicional. Então a crise trará benefícios para o Brasil, né? O Brasil vai ser pouco afetado pelo vírus, né? Pouco afetado, né? Primeiro porque o vírus está afetando as áreas muito globalizadas, de muito contágio, e o Brasil está pouco conectado às cadeias globais de produção. E segundo que o Brasil tem alguma coisa que os demais países não têm, os Estados Unidos não têm, a China não tem, que é um sistema público de saúde que ainda de qualidade baixa, mas ele existe e ele está implantado nacionalmente para fazer linha de frente ao combate à pandemia, né? Então o Brasil tem lá as suas vantagens. Então eu digo assim, como diz o adágio, do limão faça uma limonada. A crise pode trazer perspectivas muito positivas para o Brasil. Obrigado, professor Carlos. Esse será o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos. No próximo vídeo, então, os nossos fiéis seguidores, nós falaremos se o Covid seria uma arma biológica ou não. Mas cola conosco no canal. Agradecemos ao professor Dr. Carlos Antônio Gomes pela participação nesse primeiro vídeo. E logo em seguida teremos aí o segundo vídeo lançado também no nosso canal. Acompanhem, porque isso aí poderá ser matéria pedida nos vestibulares, principalmente também em redação, questões que poderão cair no Enem. Cola conosco, fiel é nós que estamos, já Elvis.